So we'll do the opening prayers and go seamlessly into the first session, which will be silent. Então nós vamos fazer as preces iniciais e em seguida nós vamos passar para a meditação sem nenhuma interrupção, em silêncio. Orge yuki nupsam sam Pema gesa dombolai Yamsen shuki murubnye Pema june shisuda Kodu kandro mambeko Yeki Jesu Datu Ki Jingir Lapchi Sheksu Su Guru Pema Siri Om Wani Yuki Nupsam Sam Bema Gesa Gombolai Yamsen Joki Murubnye Pema June Shisuta Kodu Kando Mambeko Kieki Jesu Datu Ki Jingi Lapchi Sheksu Su Guru Pema Siddhi Om Orge Yuki Nupsam Sam Pema Gesa Dombolai Yamsen Shoki Murubnye Pema June Shesuda Kodu Kando Mambekor Keki Jesu Datu Ki Jengi Lapchi Sheksu Su Guru Pema Siddhi Sangye Chudan Soki Chonamla Janju Badu Dani Kyapsu Chi Jagi Jingso Gipe Sunam Gindola Penjir Sangi Duparshu Sangye Chudan Soki Janju Badu Dani Kyapsu Chi Ki Chinzo Gipe Sunam Gi Drola Penjir Sangi Duparsu Sangi Chudam Soki Chonam La Janju Badu Dani Kyapsu Chi Daki Jinzo Gipe Sunam Gi Drola Penjir Sangi Duparsho.
Hola, so for our final evening, questions or comments by people who have not yet had a chance, and on the material we've been covering. Então agora perguntas ou comentários de pessoas que ainda não tiveram chance de perguntar e comentar, começando do meio para lá, sobre o material que a gente cobriu. Então a Andrea, a Carol, do meio para lá agora. Já passamos daí. Então, primeiro Andrea, vocês podem baixar depois eu levanto de novo. Andrea, Carol, daí começa da frente para trás de novo. Daí Hector, Luiz e Guilherme. And I'll try to give short answers. I'm terrible at it. But I'll do my best. I'll try. Ele vai tentar dar umas respostas curtas. Ele é horrível nisso, mas ele vai tentar. Gratitude first. So if we practice during the day, following your instructions, the instructions you gave us here, and we learn how to practice through lucid dreams, can we reach rigpa state in a shorter period of time? Can you reach rigpa state in a shorter period of time? Shorter than doing what? Than 10 years, like you mentioned, during the... I missed shorter than? I missed shorter than if you just practice during the day, when you are... Oh yeah, sure. If you can practice 24 hours a day, that's better. Então, Andrea, primeiro traduz sua pergunta, por favor. Desculpa. Se a gente pratica durante o dia, seguindo as instruções que ele deu aqui, e se a gente consegue praticar durante sonhos lúcidos, se a gente aprender a praticar durante os sonhos lúcidos, se a gente consegue atingir o estado de rigpa em um período de tempo menor do que se praticar só durante o dia. Então, a resposta foi que sim, se você conseguir praticar 24 horas por dia, daí você consegue atingir mais rápido. And I think I'm sure many of you, already have quite a rich background in Dharma from Lama Samden, possibly from other teachers as well. So I would really strongly encourage you, don't think of this as an alternative, but rather nest this in the teachings you received. Então ele sabe que muitos de nós temos uma fundação firme, oferecida pelo Lama Samden e possivelmente por outros mestres, e ele está então dizendo para nós, para a gente não pensar nesses ensinamentos que a gente recebeu como alguma coisa alternativa, mas uma coisa que a gente vai deixar, colocar no ninho desses ensinamentos que a gente já recebeu. When Lama Samden and I spoke together just yesterday, he was very happy that I have been, especially in this retreat, offering the missing piece in the teachings he's been offering, and so then it's whole. So I'm not offering all the other things he offered, which are enormously important, but just something that he, I think, doesn't offer as much. So now, then we have something complete. Yeah? Então ele teve uma conversa com o Lama Samden ontem, e o Lama Samden disse para ele que estava bem feliz porque, especialmente nesse retiro, ele estava oferecendo para nós partes que faltavam nos ensinamentos que a gente recebe do Lama Samden. Então, como se as coisas agora estivessem completando, assim. Então ele estava bem feliz para a gente poder fazer isso. Very good. Carol. Danny? Olá. Eu queria entender um pouco melhor a prática que a gente fez hoje à tarde, que era de não fazer nada. She wants to understand a little better the practice that we did this afternoon of doing nothing. There's not many ways of doing it. Não existem muitas formas de fazer isso, não existem. There are no variations. Não tem nenhuma variação, assim. You're either not doing anything, or you're doing something. Então, ou você não está fazendo nada, ou você está fazendo alguma coisa. So if you're doing something else. Então, se você está fazendo alguma coisa, você está fazendo outra coisa. But I can add a little bit. I'd like to be helpful. Então, ele quer te ajudar, então ele vai acrescentar alguma coisinha. But the practice is described in really overwhelmingly in not doing this, not doing that, not doing that, not doing that, and making that explicit. Então, tem uma prática que é bem... que é muito complexa, assim, de não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo, não fazer aquilo, de uma forma explícita. So you're not spacing out. Então, você não está
viajando, você não está se desorientando. Not that. Você não está fazendo isso. There's a clear cognizance, a clear, discerning flow of awareness, Então, moment by moment, fresh, always fresh. always fresh. Então, tem uma cognoscência bem clara, um fluxo constante de consciência clara, momento a momento, sempre fresca. Conceptually unelaborated, that it's not clothed in memories, thought, language. Sem qualquer elaboração conceitual, não está revestida de pensamentos, história, conceitos. The body is still like a mountain, the awareness is still like space. O corpo está imóvel como uma montanha e a consciência imóvel como o espaço. Your awareness does not move outwards to appearances, even mental appearances. Sua consciência não está se movendo para fora, atrás das aparências, nem mesmo das aparências mentais. And it does not move inwards, identifying with desires, memories, and so on. Também não está se movendo para dentro, se identificando com memórias, desejos, impulsos subjetivos. And so by a process of elimination, if you're not doing it incorrectly, you're doing it correctly. Então, por um processo de eliminação, se você não está fazendo incorretamente, você está fazendo corretamente. And doing it correctly is not doing anything at all. Então, fazer de forma correta é não fazer coisa alguma. Entendeu, Carol? But simply being vividly, discerning, clearly aware. Então, é simplesmente estar vividamente, claramente, com discernimento desperto. So that's my pith instruction from my heart to your heart. Essas são as instruções diretas do coração dele para o seu. Okay? Para cá. Thank you. Luiz. Ou então para a Cris aí, já que está do teu lado, Carol. Isso. Aí. Ontem à tarde a gente fez uma prática de inverter a consciência, depois inverter de novo. Eu não entendi muito bem essa prática e eu queria que ele explicasse também a diferença dessa prática e da consciência da consciência. So yesterday we did this practice of inverting awareness upon itself and then inverting it again. Yes. And then she wanted to know the difference between this practice and the practice of awareness of awareness. That is the practice of awareness of awareness. Essa é a When there's- prática da consciência, but the inverting upon the one who is doing the Yeah, practice. that's a variation on the theme. It's taught by Padmasambhava. You can see my source. I'd like you always to know my source, that I'm not making this up. My source is in Natural Liberation. And Padmasambhava, when he's teaching Shamatha without a sign, which is awareness of awareness, he teaches in some variations. And that's one of the variations he's teaching. And it's specifically designed to break down the reified sense of the awareness as agent, as a real agent, awareness as a real observer. To erode that reification of awareness, reification of mind, so that then you can cut through. And it may be sufficient for cutting through to pristine awareness, as he says. Então, essa prática de inverter e soltar, inverter e soltar, é a prática de consciência da consciência. Mas quando você inverte a consciência sobre o agente, né, sobre aquele que está fazendo a prática, essa é uma variação da prática de consciência da consciência que Guru Rinpoche ensina no livro Natural Liberation. E ele diz que é justamente para a gente quebrar esse senso de reificação da própria consciência de estar fazendo alguma coisa, né? E o Guru Rinpoche nesse livro diz que essa prática pode ser suficiente para atravessar e atingir a realização de Rigpa. Essa única prática. But you do that inversion in upon the agent, in upon the observer, only for a while. And then you just rest again in awareness, aware of itself. Então você faz essa inversão sobre o agente da prática só por algum tempo. Depois você repousa naquilo, na consciência da consciência. Okay. Claro? Guilherme, daí o Luiz, ou Luiz depois o Guilherme e depois o Hector. É uma pergunta coletiva de um grupo, não tem muito a ver com o tema. Se não tem a ver com o tema. É assim, eu gostaria que ele discorresse um pouco sobre eutanásia. Como é que fala eutanásia em inglês? Nem sei falar. Euthanasia? He wanted to know something about euthanasia. Euthanasia. Yeah. It's not really part of, well, very briefly, Tá. it's not part of this retreat, but very briefly,
euthanasia, if you have very deep confidence based on insight and wisdom of where the person's consciousness, whether it's a dog or whether it's a person, if you have very clear insight that you know that where this consciousness will go will be to a more favorable rebirth, then it's quite safe, then it's good. That's what great lamas do with poa. But if you really don't have any idea, then you're working in the dark. You simply hope or think either that many people who practice it either think that that's the end, total termination, which is false, or they somehow just think it's going to be better. That's just wishful thinking. So it's better when you're in the dark, it's better to do nothing than do something when you don't have any idea what the outcome is. Only if you're a really accomplished master, you have clairvoyance, you're a master of poa, you can direct that consciousness to a more favorable destination, then fine. Então não é parte do retiro, mas ele fala brevemente, e o que ele disse é o seguinte, que se você tiver clareza, sabedoria, insight, de saber para onde que aquela consciência está seguindo, para que tipo de renascimento aquela consciência está seguindo, só um mestre de autorrealização tem isso, então os mestres de poa podem fazer isso com gente, com um cachorro, com qualquer tipo de ser, mas eles sabem para onde que aquela consciência vai seguir, então ok. Agora, se você for trabalhar no escuro, se você não tiver ideia, se você só achar que vai ser melhor, ou como os materialistas acham que se você morrer, tudo vai estar encerrado, aí trabalhar no escuro é melhor não fazer nada, quando você não tem essa sabedoria. Bom? Okay. Guilherme. Good night, Alan. Good evening. Yesterday you were talking about how there is no inherent existence in anything, inherent existence in inherent anything. Existence in. And the day before yesterday you gave a very clear explanation of how we go from deep sleep to awake state. Yes. I was wondering if you could give a clear explanation, another one, on this specific point of nothing having an inherent existence. I know you gave one already, but it's not yet clear to me, and I wondered if you could elaborate a little bit more and maybe suggest materials I could study this specific point from the Buddhist perspective and from the non-Buddhist perspective as well. Well, I can't speak small. Yeah, go ahead. Pode traduzir? Eu pedi para ele explicar um pouco melhor de novo o ponto sobre nada ter existência inerente que ele entrou ontem, sobre base de designação, objetos, designação, e pedi também para se ele tiver algum material de sugestão, tanto budista como não budista, para aprofundar nisso, iria agradecer. É isso. Thank you. So I won't try to speak from a non-Buddhist perspective, that's too large, and really Buddhism, more than any other tradition I know, emphasizes this point of non-self, non-self. So that's a large container already. Então ele não vai tentar explicar do ponto de vista não budista, porque é uma questão muito ampla demais. Mas todas as religiões, de uma forma geral, elas trabalham com o conceito de não eu, de não existência, non-self, né? De não existência de um self inerente. So I'll try to be very concise. It's a very large question. Então, uma pergunta bem grandona, ele vai tentar ser conciso. But if we begin with Shravakayana, which is a very good place to start, Pali Canon, Theravada. Então, se a gente começar no Shravakayana, no Canon Pali, no Theravada, a primary method of inquiry here, of course, is the 4 close applications of mindfulness, Satipatthana. Então, o método principal de investigação são as 4 aplicações da atenção plena, Satipatthana. And in this practice, one very closely examines, contemplates, investigates, not just bare attention, the body, feelings, the whole array of mental processes, and then phenomena at large. Então, nessas práticas, a gente investiga cuidadosamente o corpo, os sentimentos, a mente e os fenômenos de uma forma geral. And in each case, one finds that each of these categories of phenomena, that they're simply not I. They are tactile sensations. They are body parts. They are feelings. They're mental processes. But none of them are I. Então, quando você investiga qualquer uma dessas categorias de fenômenos, você vê que nenhuma delas tem um eu. Então, tem partes do corpo, tem sentimentos, gosto ou não gosto, agradável, desagradável, tem processos mentais, tem fenômenos de uma forma geral, mas em nenhum deles se encontra um eu. So they're empty,
of a person, empty of a self. Então eles são vazios de uma pessoa, de um eu. But then also, as one closely examines them, not only one by moment, but see how they causally interact. The body with the feelings, feelings with desires, desires with activity. See the matrix, the dependent origination of how the body interacts with the environment and other people, body with mind, mind with body. One sees that all of these interactions are natural interactions, natural causal sequences and interfaces, but there isn't, nowhere in any of that interface is there a self that owns or controls any of these processes. These are natural processes arising within themselves and not subject to some outside command of a self, an ego, a soul, God, any such entity. It's, in other words, very naturalistic that the whole functioning of this can be understood internally without introducing a kind of an ontological self, some master, some CEO of the body-mind. Mas não só quando você investiga separadamente, mas quando você investiga as relações, as interações entre corpo, sensações, pensamentos, desejos, você vê que todos esses elementos estão interligados por uma relação de originação interdependente. Então, todos surgindo na dependência, numa sequência causal. Não existe nenhum centro que seja o dono daquilo ou no comando daquilo. Não existe um CEO desse processo todo. É um processo de interdependência natural, de uma forma muito mesmo naturalista, de causas e dependências e essa relação de interdependência, sem que tenha um Deus, alguém de fora no comando disso. So the Buddha in the Pali Canon, he never said the self does not exist, you don't exist, I don't exist, she don't. He never said that. He referred to himself on many occasions. He said, take no external refuge. Take, refuge within, So he never said there's no self. He simply said, that's not the self, that's not the self, that's not controlled by the self. There's no autonomous self, no self-existent I. Então, o Buda, no Canone Pali, ele nunca disse que o eu não existia. Tipo, eu não existo, ele não existe, ela não existe. Ele não disse isso. Ele dizia, isso não é o eu, isso não é o eu, isso não é eu, isso não é eu. Ele foi dando essas... Ele disse para não procurar, para não tomar nenhum refúgio fora de si mesmo. Para tomar um refúgio sempre dentro de si mesmo. Mas ele nunca disse que o eu não existia. Ele dizia que o eu não existia inerentemente. Even as we're observing, it's simply awareness that is observing. The awareness is not a person. It's not me. It's not male, not female. Mesmo quando a gente está observando alguma coisa, a consciência, ela também não é o eu. Ela não é um homem, uma mulher, não é um eu. A própria consciência não é o eu. So now we go from the Pali to the Dzogchen. I love doing that. From the ground to the top, Agora a gente vai do Canone Pali para o Dzogchen, da base para o céu. And in Dzogchen it is said we suffer for two reasons. One is that we grasp onto that which is not I or mine as really being I and mine. Então, no Dzogchen se diz que a gente sofre porque a gente se fixa em coisas que não são eu nem meu, como sendo eu e meu. But the other half you don't find in the Theravada or the Pali Canon. Mas a segunda parte daí você não encontra no Theravada, no Canone Pali. And in Dzogchen, the other half of that equation is, and we fail to recognize who we actually are. No Dzogchen se diz que, além de a gente reconhecer de uma forma equivocada, a gente falha em reconhecer o que a gente realmente é. So in the Pali Canon, the Buddha never said, oh, by the way, this is who you really are. Então, no Canone Pali, o Buda nunca disse, como? Além do mais, sei lá, isso aqui é o que você realmente é. A propósito, isso é o que você realmente é. But in Dzogchen, that missing piece is filled in. Mas no Dzogchen, essa parte que faltava, está lá. You are Buddha. Você é um Buda. That's it. Any reference of materials that he can read or study or? Well, there's a book, The Direct Path to Liberation, by Analayo Bhikkhu. Analayo Bhikkhu. He's a very good Theravada scholar. He's translated the Satipatthana Sutta with a very good commentary. It's not easy reading, but I think you don't need easy reading. This is really
very informative, solid, accurate. Can you say again the name? The direct The path? direct path to liberation, I think it is. O caminho direto para a liberação. But Então é uma Analayo Bhikkhu. If you go on Amazon, you'll find it. Analayo Bhikkhu. Analayo com Y. Bhikkhu, B-I-K-K-H-U. And then if you would like to go to madhyamaka, there's a book I've translated from one yogi who spent 25 years in meditation, full-time, again Lamrimpa. And he gave teachings which became a book called Realizing Emptiness. Então, Realizing Emptiness. Não tem traduzido esses livros, né? Realizing Emptiness. Lamrimpa. Lamrimpa. Eu te dou depois. Ele passou 25 anos em retiro, esse mestre. And a lot of emphasis on realizing the emptiness of inherent nature of itself. Tem uma ênfase muito clara em realizar a vacuidade de si mesmo, assim, do eu. Lamrimpa. Okay? Good. Hector. Amazon. Amazon for sure, yeah. Hector. Boa noite. Boa noite. Como? Tá. Depois o Guilherme anotou, a gente compartilha. Fala, Hector. Boa noite. Boa noite. So I have a series of short questions concerning... No, just... one per person. So try to wrap it into one question because we have many people. It's actually one doubt about a practice we did yesterday. But I have short questions concerning terminology and principles involved. It's actually the same doubt. Shoot. Okay. Go. Vai. So I'll first ask in Portuguese and then I'll translate, okay? Então, falei que eu tenho dúvidas curtas em relação à terminologia e aos princípios envolvidos de uma prática que a gente fez ontem. Então, a dúvida é que a gente fez ontem 2 vezes a mesma prática que trata... que o Alan Wallace descreveu primeiro para a gente prestar atenção nos objetos dos 6 sentidos, deixar a consciência iluminar os objetos dos 6 sentidos, e então repousar na luminosidade e na cogniscência. A minha dúvida primeiro é se isso é uma prática de Shamatha ou se isso é de fundir a mente com o espaço, ou se fundir a mente com o espaço é uma prática de Shamatha ou se é outra coisa. Porque na descrição de Awareness of Awareness, consciência da consciência, o professor Alan Wallace falou para a gente fechar os 6 sentidos e repousar na luminosidade e na cogniscência da consciência. Então parece ter uma interseção aí. Try to make it short. Okay. Many people waiting. Okay, so now I'll translate. Yesterday we did twice the same practice in which you guided us to attend to the objects of the 6 senses. Yes. Okay? And then we just let awareness illuminate all the appearances. Yes. And then rest in luminosity and cognizance. Yes. So my first doubt is, in terms of terminology, Yes. is this a Shamatha practice? Is this merging mind with space? Or is it something else? And concerning your description of awareness as a Shamatha technique, you described that in that case we withdraw the 6 senses. Yes. And then we just rest in luminosity and cognizance. That is correct. So my doubt is, what is the difference? Because in awareness of awareness, the object, like the referent, the object is the same, luminosity and cognizance. That's right. But with the senses withdrawn. And on the other case, we leave the senses wide open, Yes. but we still rest in cognizance and luminosity. Right. And so I'd like to know, what is the name of this practice? Yeah. Is it open presence, as you describe in for application of mindfulness? What is it? Right. Good. So is that all translated already? Tá, yes. Okay, good. I've taught quite a variety by now. We're almost finished with the retreat. And so I don't remember all the instructions I gave for the practice of being aware of all the 6 senses. What I do recall, when we're practicing the vipassana, is you start there. Uh-huh. I don't Yeah. recall just stopping. No, The- just stop. So that was the first part. That's not even complete. And It so was you just described the first half of that meditation, but it's not complete yet. And so this is actually Vipassana practice, because we were going through looking for the bases of names, right? Mhm. Yeah. That's where it was, yeah?
And so, if you're just resting in luminosity and simply being aware of everything, then that's not a shamatha practice, because shamatha is always selective. By definition, shamatha is always, it's not just open to everything. That's not shamatha then. It's just being open to everything. That will not take you to the substrate consciousness. Shamatha, any type of shamatha, will eventually, sooner or later, have your senses withdraw, your mind withdraw, and you slip into the substrate consciousness. If it's not doing that, it's not shamatha. If you're equally aware of all the senses, then you're not going to withdraw. So that's not shamatha, it's not vipassana, and without the view, it's not mahamudra or dzogchen either. But that wasn't the whole practice. So can you translate that first, and then we go? Então ele disse que ele não se lembra de todas as instruções que ele deu, de todas as práticas, porque ele deu várias práticas, né? Ele não se lembra especificamente. Mas ele acha que a primeira parte da pergunta do Hector, sobre o que era aquela instrução de deixar os sentidos abertos para todos os sentidos abertos, era a parte inicial de uma prática de vipassana. Então era uma primeira parte de uma prática maior. E depois uma prática de vipassana. Então o que ele está dizendo é que deixar todos os sentidos abertos não é uma prática de shamatha, porque toda prática de shamatha é seletiva. Para que a gente atinja a shamatha, os sentidos a gente precisa se recolher dos sentidos. Para a consciência poder, por fim, dissolver na consciência substrato, a gente precisa recolher a consciência dos campos dos 6 sentidos. Então essa prática de deixar a consciência aberta para todos os sentidos abertos não é prática de shamatha. So this practice, the vipassana practice that I taught, began the way you described. You're resting there in stillness. You're aware of all the 6 senses. Your awareness illuminates them all. You're resting there. But then you also allow the conceptual mind to be active, and you observe the conceptual mind designating a person, a place, a memory, what have you. And so when you allow that to happen, you don't block it. This is vipassana now, not shamatha. Right. And when the conceptual mind is designating anything, any object, any subject, then you examine closely what's the basis of designation on one which that label, that idea, that object is imputed. And then the issue there is to identify or to recognize, is the basis of designation and that which is designated upon it, are they the same or different? So that's where vipassana comes in. Right. And then it is a vipassana practice. Então essa prática que o Hector estava se referindo, então, de deixar os 6 sentidos abertos, ele fez isso como uma preparação para dar sequência na prática de vipassana que a gente fez, que era o seguinte: a gente deixa os objetos surgirem dos 6 sentidos, né, os 5 sentidos físicos mais a mente, e aí a gente investigava, na prática de vipassana, como a gente sempre investiga, a gente investigava a mente conceitual indo lá em qualquer objeto que surgia e pá, colocando um rótulo ou designando alguma coisa, né? E aí a gente observava se a base de designação, né, o que a gente estava usando para designar um objeto, e exatamente o que a gente estava designando, como sobrepondo conceitualmente, se essas duas coisas eram iguais. E aí a gente descobria que não, né? E o objetivo era, então, uma prática de vipassana, uma prática de investigação. Para isso que a gente não bloqueava, porque a gente precisava ver os objetos surgindo, os sentidos, para ver esse processo acontecendo e investigar esse processo. Now here's a crucial point for everyone. Então aqui tem um ponto central para todo mundo. And that is, let's imagine you're about to sit down for a practice of shamatha. Então vamos imaginar que se você senta para fazer uma prática de shamatha. Any method, mindfulness or breathing, whatever. Qualquer método, atenção plena à respiração, qualquer método. But before you begin the formal practice, you sincerely, not just reciting some liturgy, you sincerely take refuge, you cultivate bodhicitta, and the bodhicitta becomes your motivation, the impulse to bring you to the practice and sustain you in the practice. Why are you doing it? Stress reduction, better job, a little bit of peace? No. The motivation, the reason you're doing it and keep doing it is bodhicitta. Yeah. Então, imaginar que você senta para fazer uma prática e antes de começar a prática, você, de uma forma bastante sincera, não só blá blá blá, você sinceramente toma refúgio e cultiva bodhicitta. E a bodhicitta, ela vai permear a tua prática, ela vai dar um caminho para a tua prática, um objetivo para ela. Que não vai ser ganhar dinheiro, ter um emprego melhor, vai ser bodhicitta, ela que vai guiar a tua prática. Now exactly the same technique could be used with the motivation, I'm about to rob a bank,
And when I do that, I want to be very calm, and very stable and clear, very much at ease. Just get the money. Don't shoot anybody if I can help it. And then get out very calmly and leave and get away. Therefore, I will now mindfully breathe in and out. Because I'm going to get a lot of money. Então imagina que você está prestes a roubar um banco. E tudo que você quer é entrar no banco, pegar o dinheiro, não atirar em ninguém se você puder evitar, pegar o dinheiro, muito dinheiro, e sair do banco calmamente. Então, para isso acontecer direito, eu vou me sentar aqui, vou deixar o ar entrar, sair, e vou ficar muito rico, muito rico. Or, I'm playing a golf tournament, I'm coming to the last hole, if I get the ball in on this stroke, I'll win $100,000. So, I want to be very calm, very relaxed, very stable, and win the tournament. Ou então você está jogando golfe, você está na última tacada, para chegar no último buraco, não entendo direito, né? Deve ser isso, no último buraco, e daí você então... The technique is exactly the same. Daí você, pá, a técnica é exatamente a mesma. Same method. Mesmo método. And they're entirely different. E são inteiramente diferentes. In terms of the outcome. Em termos de And even while you're desfecho. doing it, it's entirely different. Mesmo que você está fazendo é completamente, mesmo que o que você esteja fazendo não seja diferente, o desfecho é completamente The diferente. first one's imbued with refuge and bodhicitta, so that's taking you on the path of the Buddhas. Então, no primeiro caso, você a prática está imbuída de bodhicitta, então está te levando para a iluminação. The second one is illegal, because it's conspiracy to commit a robbery. You're preparing for it, so you can go to jail for practicing mindfulness of breathing. Então, a segunda prática é ilegal. Então, você está se preparando para fazer um roubo, né? Que pode te levar para a cadeia. Então, atenção plena respiração, nesse caso, pode te levar você para a cadeia. We caught you in the act. Você foi pego no flagra. Stop. Shamatha. Para de fazer shamatha. Sure. And the third one is ethically neutral. E o terceiro caso é eticamente neutro. So imbued. Your practice is imbued with bodhicitta, even though you're not thinking about bodhicitta while you're doing it. Então, no primeiro caso, a tua prática está imbuída de bodhicitta, mesmo que você não esteja pensando a respeito disso durante a prática, ela está imbuída de bodhicitta. Now here in Dzogchen, we have the investigation, the analysis, the origins, location, destination of the mind. We have the introduction of the Dzogchen view, the pointing out instructions of nature pristine awareness. We hear these, we reflect upon these, we investigate these, and then we sit in the practice we did this afternoon, not, just resting in awareness, but it's not a shamatha practice now. Insofar as it's imbued with whatever understanding of emptiness you have, whatever understanding you have of the Dzogchen view, is imbued with that. And so without the view, it's just open presence, which I think a marmot can do, like that. But the marmot doesn't study madhyamaka and engage in analysis, investigation, is not introduced to the view, the meditation, and conduct of Dzogchen. At least not any marmots I've met. Right? Então, aqui quando a gente está estudando o Dzogchen, a gente recebe instruções para investigar, analisar a origem, onde a mente se permanece, para onde ela vai. Então a gente analisa isso, investiga. Daí a gente recebe instruções diretas, a gente analisa, investiga, estuda a respeito de rigpa. E daí a gente pega toda essa visão, tudo isso para comprar a visão do Dzogchen. Daí a gente pega toda essa visão e injeta na prática, como se a prática ficasse então imbuída de qualquer realização que a gente tenha da vacuidade, né? Então já não é mais uma prática de shamatha, né? Mas nesse caso que a gente faz essa prática de Dzogchen, que a gente está fazendo nada, quando a gente está fazendo nada, se ela estiver imbuída dessa visão, é uma prática de Dzogchen. Se não estiver, se a gente só estiver lá, parada, ele acha que a marmota também faz isso. E ele não sabe de nenhuma marmota que atingiu a iluminação. Pelo menos ele não conhece nenhuma marmota que tenha atingido a iluminação. Então essa prática é completamente diferente. This is why it's so important, really imperative, that if you wish to practice Dzogchen meditation, it must be imbued with, enriched with, informed by the teachings, the meditation you've done on emptiness, of Dzogchen, that infuses it. Now, while you're doing it, you're not doing anything.
You're not remembering now, what did he say? And oh yes, this. No, that's not that. You're just doing the non-meditation, but subliminally, right, or implicitly, it's imbued with whatever understanding insight you have of emptiness and of marigpa, and that will direct it on the path of Dzogchen. Without that, as Dujum Lingpa says, there is no Dzogchen meditation without Dzogchen view. Então, por isso que nessa prática de não fazer nada, a gente, na verdade, para que ela seja uma prática verdadeira de Dzogchen, ela precisa estar imbuída, ela precisa estar enriquecida com a visão da vacuidade, de Rigpa, tudo que a gente estudou sobre o Dzogchen. Não é que depois a gente vai se sentar na prática de não fazer nada, em vez de não fazer nada, a gente vai ficar pensando o que será que ele mesmo falou sobre Rigpa. Não é isso. Mas antes de a gente se sentar para a prática, é como se subliminarmente, né, por baixo, infiltrada na prática, tivesse a visão do Dzogchen. Então, como o Lamrimpa falou, não existe prática de Dzogchen se não existir a visão de Dzogchen. Olaço. Next person. Então, indo para cá, acho que ali atrás, depois ela, depois ele. Tiago, eu acho. Né? Tiago. Lucas. True. Boa noite, Alan. Boa noite. I would like to know, to understand the influence of the eyes. I missed influence. The influence of the eyes. Influence. Eyes. Influence of the eye. Eyeball. Of the eyes. Yes. The eyes, the vision. Yes. And the breathing in the meditation. When I have to look downward or straight or upwards, understand? And when I breathe with closed mouth or through the nose, understand? So that's it. Does it make a difference? In relation to if the mind is excited or sleepy. Right. And is this for Shamatha, for Vipassana, or Dzogchen? For which practice? For Shamatha. For Shamatha. Okay. Você pode traduzir? Sim, eu perguntei qual é a relação, a influência dos olhos, da posição dos olhos e da respiração na prática de Shamatha. Se devemos, quando que nós devemos olhar para cima, olhar para baixo, ou para frente, ou fechar os olhos, ou respirar pelo nariz ou pela boca. So generally speaking, for the Shamatha practices we've done, you're always disengaging your visual awareness from the focus of your meditation. So you're not looking visually at thoughts or your nose and so forth. So you just let your gaze rest, just like, and generally for me, I think for many people, it's just about that angle. Just resting. The eyes completely soft. But then since you're directing your attention elsewhere, it doesn't really matter whether it's up or down because you're disengaging your mental awareness from the visual field anyway. Então, nessas práticas de Shamatha que a gente fez, ele sempre dava essa instrução de a gente abrir os olhos gentilmente, assim, levemente, né, com gentileza, e deixar o olhar pousar no espaço à frente, uniformemente, sem focar. Nenhuma dessas práticas a gente está focando a atenção visual em nenhum objeto. A gente está prestando atenção em outras coisas, está prestando atenção no pensamento, na própria respiração, nunca num objeto visual, nas práticas que a gente fez aqui. Então, para a maioria das pessoas, como para ele é mais ou menos nessa posição, tipo, sei lá, 45 graus, assim, né? Mas tanto faz estar para cima ou para baixo, porque você não está focando, na verdade, o campo visual. And as for breathing through the nostrils or the mouth, if you're practicing Theravada style, mindfulness of breathing, focusing on the sensations here at the aperture of the nostrils, then you breathe through them with the nose. Então, com relação a respirar pelo nariz ou pela boca, se você está fazendo a prática Theravada de atenção plena à respiração, nessa prática você presta atenção na passagem do ar pelas narinas. Nesse caso, você precisa respirar pelo nariz. For all the other practices, it's your choice. Para qualquer outra prática, é opção tua. What you would like to see is that however you're breathing through the nostrils or the mouth, that the way you're breathing gives rise to a very deep sense of ease, of looseness, relaxation in the body, and that the flow of the breath is completely unimpeded. So if you have any congestion, nose is blocked a little bit, allergy, cold, whatever, then better breathe through the mouth. Então, respirar pela boca ou pelo nariz
você vai escolher a forma que você tiver o maior senso de relaxamento, de soltar. E deixar que a respiração flua sem qualquer impedimento. Então, pode ser pelo nariz e pela boca ao mesmo tempo, do jeito que for melhor, que você sentir isso de uma forma mais clara. E, por exemplo, quando você está com o nariz entupido por alguma razão, alergia, não sei o quê, então, respira pela boca, não tem diferença. Now, for Dzogchen meditation, it's more common among very, Dzogchen masters. Some you even see video. If you look, even there was one video done many, many years ago by a French documentary filmmaker, of Dujum Rinpoche, I think Dungko Khyentse Rinpoche, some others, and they're resting in Rigpa, and the whole face is completely relaxed, just as if they're, just like nobody's home, and you see the mouth is a little bit open, and the breath is just very gently passing in and out. So by and large, you don't have to, but you may find there's just that deeper sense of ease, of unimpededness, if the breath is flowing in and out through the mouth very gently. Na meditação Dzogchen, o que a gente vê, o que ele disse que tem num documentário francês antigo, onde aparece Dojong Rinpoche, Diogo Khyentse Rinpoche, eles praticando meditação, e parece que não tem ninguém em casa, eles estão completamente relaxados, soltos, como se não estivessem ali, né? E você vê um pouquinho o ar passando pela boca. Então você não precisa fazer isso. Mas provavelmente, se você tentar, pode ser que você sinta uma sensação mais de soltar completamente, assim, respirando pela boca e pelo nariz. Clear? Pra quem era aqui? Agora já passou você. Agora perdeu um pouco você. Então, quando o Alan explicou a evolução desde o sono profundo sem sonho até o estado acordado, ele circulou, ele andou pela 7ª e pela 8ª consciência. Então, foram explicações muito legais que ele deu sobre a leve jinana e kleshtamanas. Só que eu fiquei sentindo falta das outras consciências. Então, eu queria que ele explicasse de uma forma bem breve como se dá o contato condicionado, por exemplo, com o chocolate. Da primeira ou 8ª consciência, então, um contato condicionado. E como se daria o contato não condicionado, ultrapassando a 8ª consciência? Se ele puder explicar. Contato não condicionado? Com qualquer coisa. So some days ago, you explained in detail the first 2 types of consciousness: substrate consciousness, kleshtamanas, manas. You Yes. give a Yes, detailed yes. explanation. Yeah. And she was missing the other 6 consciousness. So the mental, the 6 senses. And she said, como é que é a pergunta da condicionada mesmo? Onde é que está o condicionamento? Se ele pudesse dar uma breve explicação do contato com qualquer coisa, da primeira ou 8ª, então contato condicionado e o contato não condicionado. So she wanted to know how takes place conditioned contact with anything like chocolate, or how does the 8 consciousness are involved in this type of contact, Okay. conditioned, Sure. and also non-conditional contact. I don't know how it would be. Also non-conditional. Yeah. No, we're not going to go there. Yeah. Não dá pra ir, por aí não dá That's pra ir. Rigpa. We've already covered it. É Rigpa, não tem as 8 consciências, né? But let's go back now. It's a parallel track. It's a very close parallel track to the 12 links of dependent origination. Então, essa é uma rota bem próxima dos 12 elos da originação interdependente. Marigpa, unawareness. Marigpa, ou avidya, não consciência, inconsciência. Now, if we relate this to the Dzogchen, that's resting in the substrate, the nature of which is unawareness. Então, se a gente for relacionar com o Dzogchen, isso seria repousar no substrato, cuja própria natureza é a inconsciência, ou a ignorância, que a gente And chama. the second link is this samskara. So compositional factors, kind of energy, this is where the karma is flowing, activating, stimulating. Or, so we can speak of that mentally, these are kind of mental factors, karmic factors. Or energetically, karmic energies catalyze, stir, something else is coming up. That's the second one.
Então, o segundo elo, samskaras, né? Então, energias são marcas kármicas ou karma sendo impulsionado no nível mental. You don't see those. You don't see. No nível mental. No nível energético seriam energias kármicas que vão fazer com que algo aconteça. Você não vê. Any more than, just as an analogy, if you're resting in deep sleep, and then you start to emerge into a dream. Well, what kind of dream? Where? What's happening? You don't see the energies or the karmic imprints, mental imprints, that are catalyzing that particular dream. You don't see them. You just see the effect that you're coming out of the substrate, entering into dream consciousness. Então, a gente não vê essas marcas kármicas operando, né? Mesma coisa como se a gente estivesse num sonho, dormindo no sono profundo, e aí é que a gente começa a sonhar com uma coisa, com outra, com outra. A gente não vê essas marcas kármicas impulsionando alguma coisa para o sonho aparecer. A gente simplesmente está no substrato, está no sono profundo e a gente aparece no sonho, sem ver como é que esse processo aconteceu. And then in the 12 links, the next one is consciousness. Daí nos 12 elos, o terceiro elo é consciência. What kind of consciousness? Que tipo de consciência? Mental consciousness. Consciência mental. Related to Dzogchen. Relacionada ao Dzogchen. Substrate consciousness. Consciência substrato. That's now activated by those karmic energies. Que agora está ativada pelas energias kármicas. What's the next one? Qual é o quarto? Namarupa, name and form. Namarupa, nome e forma. It's not simply name and form, that's kind of symbolic. Form refers to appearances, and name refers to the subjective awareness or discernment of appearances. Então não quer dizer só nome e forma, mas quer dizer aparências e a consciência subjetiva que nomeia as aparências. But what's occurred here is a bifurcation. Appearances, the objective side, and nama, the subjective side, that's aware of those appearances, recognizes those appearances. O que acontece aqui é uma bifurcação. Então você tem as aparências e aquilo que reconhece as aparências. What enables or activates this bifurcation of namarupa? Manas, same term, and it's mentation. Então o que dispara essa bifurcação, o que causa essa bifurcação é manas ou mentação. First, simply distinguishing appearances from awareness of appearances. Então, inicialmente só distinguindo aparência da consciência das aparências. Now, in Dzogchen, they introduced just before that Klishta-manas, afflictive mentation. Então, no Dzogchen se introduz logo antes disso Klishta-manas, a mentação aflitiva. But in the 12 links, that's conflated right into manas. Mas nos 12 elos está tudo colocado dentro de manas. So manas is that which enables the awareness to start differentiating this from that, fundamentally appearances from awareness or making sense of appearances. Então, manas é o que nos possibilita distinguir as aparências da consciência das aparências, né? Aquele que percebe as aparências. And then, like the light of mental consciousness being refracted through this process of mentation, it gets refracted through and splits into 6. And the next one is the six sense bases, and that is now we have 6 domains of experience. That's enabled by namarupa, basic subject object, and then the refraction of mentation, so that mental awareness now is illuminating visual, auditory, and so forth. Então, a consciência mental, ela passando através de manas de namarupa, né? Manas que permite essa bifurcação, passando através de manas, elas então dá origem às 6 bases dos 5, né? As 5 bases dos 5 sentidos físicos. And then contact. E depois contato. And feeling. E sentimento, e aí vai. Okay? So manas is in the third. It's that which activates the fourth. Enables the fourth, yeah. Like it's not mentioned explicitly, right. But then we see it in the Dzogchen, it's a little bit clearer. Substrate consciousness, klishta manas, subtle manas, coarse manas. And so subtle manas, perhaps that's when there's just basic appearances, and over here, which looks like a lot like also like klishta manas. But by the time we get to coarse mentation, then you have this whole 6. And now, and moreover, we don't blend them together. That's what manas does. It doesn't blend them together. So it's sound and color and shape and all blended. No, it differentiates them. And then we can have contact with the visual, contact with sound, and so on. Então,
Manas é o que permite que aconteça a separação entre consciência e entre a aparência e a consciência das aparências, né? Só que ela também não mistura tudo junto, assim. Ela separa nas cinco consciências, 5 bases das consciências. Não mistura todas as aparências juntas, né? Então vai de mana, primeiro klishta manas, depois manas sutil, depois manas grosseira e daí todas as consciências, sentidos, contato, blá blá blá. 6 zeros, 200. One more. Mais uma só, daqui para vindo aqui. Bia, você quer fazer? Ali, você, já está com o microfone. Boa noite. Boa noite. Hoje o professor falou que quando a gente considera que é impossível atingir, a gente está certo, que a gente não vai atingir. Isso, né? isso. Aí foi meio engraçado, mas foi triste também, porque muitos momentos ao longo da semana foi exatamente como eu sinto, né? Parece que é algo muito inatingível. Especialmente quando vai discutindo esses estágios mais avançados. Né? Então, a minha pergunta é, assim, qual deveria ser a atitude, né, das pessoas que são iniciantes diante de um mestre que traz ensinamentos muito profundos, né? E, às vezes, acaba sendo, para mim, internamente, meio desestimulante. Né? Embora... É um paradoxo, né? Mas gostaria de apreciar mais o ensinamento e como ter essa atitude. Né? So today, when you said that if we think that enlightenment is impossible for us, then we are right. Yeah. It is impossible. That's right. So it was funny, but it was at the same time it was sad, because he felt like this many times during the week, because he feels he's a beginner, and he was receiving all these deep teachings, and then his question is, what should be the attitude of someone who considers himself as a beginner, facing this so profound teachings? How could he? Because sometimes he feels like desestimulante, Overwhelmed? Overwhelmed. Yeah. Sure. Yeah. I know the feeling. Yeah, ele sabe como é que é. Sometimes I wonder, why am I teaching this? I should just be sitting by myself meditating. Ele fala assim, putz, por que eu estou fazendo aqui nesses ensinamentos? Eu devia estar lá em casa meditando. Let some great master come, not me. I should be in my cave. Ele acha que algum outro grande mestre devia ter vindo, não ele. Ele devia ter ficado lá na cabine dele. It's a very good question. É uma pergunta muito boa essa tua. Balance. Então, equilíbrio. It's a matter of balance. É uma questão de equilíbrio. And that is right now, this evening. Could you, for example, rest quietly and be aware of the fluctuations of the in-breath, out-breath? As the breath flows in, arouse, really focus. Breath flows out, relax, and release thoughts. Could you do that? Então, hoje à tarde, por exemplo, durante as práticas, você podia, você conseguiu, assim, por exemplo, ficar focado quando o ar entrava e soltava quando o ar saía. Você conseguia fazer isso na prática? A prática alternava entre momentos que eu conseguia me centrar e de dispersão ou torpor, né? Então, continuamente. Sometimes during the practice he was able to do this, and sometimes he got distracted or dull. That's the way you start. É assim que a gente começa mesmo. That's the way everyone starts. É assim que todo mundo começa. I've been teaching now for 40 years. I've never heard anybody ever say, I just tried that. I was perfect at it. Nobody's ever said. Ele ensina faz 40 anos. Ele nunca ouviu ninguém falar assim, eu tentei e beleza, eu tô ótimo nisso, tô perfeito nisso daqui. But what do you sense? Just using your intelligence without being optimistic or crazy, just very grounded, rational. What do you think? That if you practice this on a regular basis for a week or a month, do you think you might start getting a bit better? Então, agora sendo otimista, né? Não sonhando assim, mas você acha que se você treinar com bastante dedicação, em semanas, mais semanas, meses, você acha que você vai melhorar? Você acha que você vai progredir? What do you think? Sim, acredito que sim. Yeah, I believe so. Yeah, that's all you need. É só isso que você precisa. If you're setting out to walk from here to New York City, walk, right? It's a long walk. It could be overwhelming.
But all you really need to do is put one foot in front of the other, in the right direction. Don't go south. Então, se você quiser ir daqui para Nova York caminhando, né? A única coisa que você tem que fazer é dar um passo depois do outro na direção certa, né? Não indo para o sul, né? So what I strongly encourage you, these are just some practices. Lama Samden, I'm sure, teaches many more. But engage with practices where you can get some confidence, that you don't feel overwhelmed, you don't feel defeated, like, oh, I can never do that. You know, this is why I introduce practices that are not too difficult, but not so easy that it's silly. And so I speak of getting traction, like driving in a car up a steep hill, but your wheels are getting traction. You're not just going and going nowhere. Even if you're moving slowly, you're moving up in the right direction. So the balance is, on the one hand, in your daily practice, engage with practices where you get traction, where you feel, yes, I can do this. Not perfectly, okay, so what? But I can get better. And it's not just one practice, but you have like a nice meal. You have some vegetables here, you have some rice here, maybe you have some beans here. So now, okay, and that's not gourmet, you know, $200 a meal, but that's a nice meal, and it's rounded, and you can eat it, and you can afford it. You can afford it, and that's enough for now. And so that's one half the balance. Then you get confidence through your own practice, and not simply being inspired by some teacher that comes and goes, or reading about some great yogi. That's inspiration that comes and goes. Inspiration that comes from your practice, that comes and stays. Então, uma parte desse equilíbrio é você se dedicar a uma prática que você sente que sente confiança, que você sente que está podendo fazer, né? Daí você não tem uma prática só que você pode usar, você tem várias opções de prática, como uma refeição, assim, uma refeição simples. Você tem, talvez, arroz, feijão, né, salada, não uma refeição de $200 o prato, mas uma refeição que você pode pagar, né? Uma refeição que está na tua possibilidade, né? Então você pode se dedicar a essas práticas na sua prática diária, e a inspiração vai vir dessa prática, da confiança que você ganha nessa prática. Então ele diz que a gente devia usar essa prática para ganhar tração, né? Para você poder andar. Se você não ganhar tração na roda, a roda fica patinando e você não sai do lugar. Então a gente precisa de uma prática que a gente consiga confiar que está fazendo direito e está progredindo para poder ganhar tração. A inspiração que vem desse tipo de coisa, da confiança que você ganha na prática, ela é duradoura. É diferente da inspiração que você ganha de um grande mestre que vem e vai, que você nunca mais encontra, né, de um grande yogi. Isso inspira, mas desaparece. A inspiração que vem da sua própria prática, ela permanece. So on the one hand, you're really focusing right here, feet on the ground, what's the next step? Then you don't feel overwhelmed. You feel very practical. This is useful. Então a primeira parte do equilíbrio é essa daí. Você está com o pé no chão, fazendo uma prática que você não se sente derrotado, não sente que você não consegue fazer, e beleza, você está apoiado. On the other hand, aí por outro lado, again and again, look at the big view, the big picture. De novo, você olha para a grande visão, para visão mais ampla, uma visão mais ampla, assim. Like bodhicitta, that's a big picture. Como bodhicitta, isso é uma grande visão. However far away it is, if you're going in the right direction, it's only a matter of time before you get there. Então, short time, long term, well, whatever, going in the right direction. That's the most important. Not how fast, but is it the right direction? Então, olhando para uma visão mais ampla, assim, não importa quanto distante isso estiver, como bodhicitta, por exemplo, realização da bodhicitta, não importa quanto distante estiver, o que importa é você ir na direção certa. Você sabe que você está indo devagar ou rápido, não sei, mas que você está indo na direção certa. And likewise in terms of you. Now and again, come back to the text, reflecting, maybe receiving more teachings. Get the big picture. That's the pinnacle. And hold that in mind. That's where I'm going. Even if I've only taken 2 steps, that's where I want to go. And then you're not overwhelmed, you're inspired. E daí também com relação à visão, também você olha para o topo ali, para o pináculo da visão. Você volta para esse texto, estuda, lê, reflete. Você está aqui, assim, você sabe que você vai ter que chegar lá longe, assim, mas você vai caminhando. Né? Não importa quanto tempo você vai demorar, você vai caminhando na direção certa. E isso também é inspiração. And then even a very simple practice, like Shamatha. It's a very simple practice, for just 24 minutes. Takes on great meaning, not just because of the technique, but because of the motivation and the view. And those give meaning to life, not just the technique. Então,
Daí uma simples prática de shamatha de 24 minutos, ela, junto com esses outros aspectos da grande visão, né, ela deixa de ser uma técnica só, e ela passa a ser o que dá sentido para a tua vida. Né, porque tudo isso compõe o sentido da tua vida. And so we end with a nice quote from Padmasambhava, a very famous quote. Então a gente vai encerrar com uma citação famosa de He Padmasambhava. said, although my view is as vast as space, when it comes to my conduct, it's as precise as individual grains of flour. Então, embora a minha visão seja tão vasta quanto o espaço, em termos de atitude, ela é tão refinada quanto um grão de farinha. Earth and sky. Terra e céu. Okay? Good question. Very Boa good pergunta. ending question for tonight. Boa pergunta para encerrar a noite. Time to dedicate merit. Então vamos dedicar os méritos. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres cientes. Possam essa forma de sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nessa e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica ou preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Do Lamrimpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como o espaço e o esplendor dos tesouros espirituais, que são sua atividade iluminada, brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra, e os ensinamentos durem e floresçam. Ken lo cho sung ring lo che zang ling sa sung cha par pedro ju cho sung na wat midra do sung gele show. Oh, Lasso. Tonight, fall asleep any way you like to. Essa noite vocês podem dormir do jeito que vocês quiserem. Most important, have a good night's sleep. Mas, acima de tudo, tenham uma boa noite de sono. Very good. Boa noite. Boa noite.